Olá, colegas, professores, professoras, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho desse primeiro artigo que nós estamos disponibilizando para vocês, né? É um artigo do professor Tarcísio Borges, Antônio Tarcísio Borges, né? Mais conhecido como o artigo do Borges. Embora seja um artigo de 2002, mas como ele fala sobre laboratório de ciências, e a gente percebe que a coisa não tem mudado muito nos últimos anos, eu acho que ele vai levantar boas discussões para a nossa disciplina, ok? Só lembrando o professor Borges da UFMG, e nesse artigo ele vai falar um pouquinho das atividades práticas, né? E sobre o tradicional, o laboratório tradicional de ciências, em que valoriza a experimentação e perguntas fechadas, né? Um resultado já esperado e fechado, e vai falar um pouquinho sobre novos rumos, novas atividades práticas que a gente pode levar para a nossa sala de aula, para o nosso laboratório, em que a gente pode valorizar um pouco mais a observação, a interpretação e a reflexão, né? O que ele chama de fazer ciências. Então, esse artigo vai explorar um pouco isso. Ele começa na página 291, ok? E eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas interessantes. Na página 295, vocês vão perceber que ele fala do laboratório tradicional, que é um laboratório bem conhecido nosso. Para quem já fez física experimental, né, na licenciatura, sabe muito bem o que é isso. Tem um roteiro pronto, você faz uma montagem, faz umas medidas e tem um relatóriozinho, bem tradicional. Então, ele fala do laboratório tradicional, depois ele fala dos objetivos de um laboratório, que começa na página 298, vale a pena fazer uma leitura diagonal rápida disso aí, ok? E entra na página 302, numa discussão que eu acho importante, vale a pena a gente ler, que são as alternativas para o laboratório escolar, na página 302. Isso vai ao encontro de um pouco do que a gente vai discutir aqui na nossa disciplina, tá bom? Eu e o Vitor. Então, na página 302, colocando aqui para vocês, ó, começa aqui 302, ó, alternativas para o laboratório escolar. Chama atenção para 4 figuras que vão aparecer, né? Dá uma olhada nessas 4 figuras, que isso vai ajudar bastante o processo. A primeira delas está aqui, ó, chama-se contínuo, problema, exercício. Quando a gente for trabalhar, desenvolver uma atividade prática para os nossos alunos, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso. Se é um laboratório tradicional ou se tem um caráter investigativo. Então, são perguntas que a gente pode fazer, né, antes de preparar a nossa atividade. Logo na página 306, você vai encontrar a figura 2, que também é muito boa, que fala dos níveis de investigação de uma determinada atividade. Né? Quando você cria uma situação-problema, você fornece os dados, ao longo do procedimento, os alunos têm os dados, na conclusão, os alunos sabem o que eles vão fazer, isso seria um nível 0 de investigação. Mas você pode criar uma situação-problema em que o próprio problema não é dito, a turma, os grupos, os alunos vão ter que criar a situação-problema, os procedimentos estão em aberto e as conclusões também. Então, esses níveis de investigação do professor Borges são conhecidos, né? Aparecem aí várias dissertações. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha para isso e refletir sobre o tipo de atividade que a gente está desenvolvendo e se ela é ou não aberta, se a gente está fornecendo informação demais para o nosso aluno, ok? Outra figura que eu gostaria de chamar a atenção, a figura 3 é uma situação prática, é a figura 4, que está na página 309. É uma situação maravilhosa para a gente refletir sobre a geração de um problema até chegar na solução. Você pode reparar que há uma série de setas com determinados sentidos. Essas setas são cíclicas, né? Há uma recorrência ao longo do processo. Vale a pena também vocês darem uma avaliada sobre isso, que ele chama de esquema de solução de um problema, ok? Bom, deixamos aqui essa sugestão desse artigo. É um artigo que eu acho que é gostoso,
tem a ver com a nossa formação na licenciatura, tem a ver com a nossa prática na sala de aula, e como a gente vai discutir muitas atividades práticas de laboratório, não um laboratório que a gente vai ter um espacinho, leva o aluno para lá, mas uma prática que a gente pode construir na sala de aula, eu acho que esse artigo vai ajudar bastante a gente, ok? Se não tiver tempo, se não quiser ler tudo, pelo menos dá uma olhadinha nesses pontos aqui que nós estamos chamando a atenção, tá bom? Uma excelente leitura para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.